Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, de acordo com o horário que vocês tenham acesso a esse vídeo, meus queridos alunos. A partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar as Olimpíadas de Língua Portuguesa, que para o nosso caso, o gênero textual que a gente vai trabalhar é crônica, tá? E aí eu aproveitei para fazer essa aula de gênero textual sobre crônica, e claro, também a gente vai, os assuntos do livro que eu passei, relacionado às crônicas, tá bom? E aí a gente vai começar a partir de hoje, com essa aula, no finalzinho vou fazer uma proposta de texto para vocês, para que vocês façam esse texto. Esse texto, quando vocês fizerem, por favor, não tragam para a escola, a gente vai corrigindo pela internet, pelos grupos, vocês tiram foto, mandem para mim, tá bom? Até porque eu estava vendo ali, cara, pouquíssimos alunos aqui da escola São Judas Tadeu vieram pegar o preparatório para o SAEB. A gente se esforça, a gente grava aula, a gente perde noite de sono organizando exercício e vocês não vêm buscar, gente. Por favor, se pouquíssimos vieram buscar, pouquíssimos viram o vídeo, com certeza. Mas enfim, aqui não é hora e nem tem tempo para eu dar carão em vocês por conta disso, mas se esforcem, tá? Toda atividade que vocês fazem vale ponto. Tudo que vocês fazem vale ponto. Eu acho que a preocupação muito de vocês, ou da maioria de vocês, é com ponto, né? Então, tudo que vocês fazem aqui vale ponto. Tanto para ganhar quanto para perder, tá bom? Mas enfim, tá aqui, não é, o nosso primeiro slide, que é sobre crônica, uma crônica argumentativa, que é o que a gente vai fazer. Ele vai passar agora, começar. O que é a crônica argumentativa? O gênero textual, como eu já disse para vocês, não é? E assim, o gênero textual ele é infindo, são vários, são inúmeros gêneros textuais. Tipologia textual só são 3, dissertação, narração e descrição, mas os gêneros textuais são inúmeros, tá? Qualquer coisa é um gênero textual, qualquer modelo de escrita é um gênero textual. E a crônica é mais um deles, tá? E aí o que ela faz? Ela vai tratar de assuntos cotidianos, tá? É um texto normalmente curto, como ele está dizendo aqui, e que, claro, que faz uma abordagem crítica, e só explicando para vocês que essa palavra crítica, aí, a semântica dela, o sentido, não é só de criticar não, tá, gente? A abordagem crítica pode ser um elogio também. Crítica significa que é a sua opinião, que é o que você está pensando, que é o que você acha, tá? Bem-humorada, claro, por isso que é uma crônica, e aí lá na frente a gente vai ver a diferença de crônica para dissertação. A crônica é muito mais humorada, é muito mais divertida e é muito até mais fácil de fazer, e melhor, e mais gostoso de fazer, tá? E aí também ele diz aqui que é muito utilizada pelos meios de comunicação, claro, os jornais. Infelizmente a gente aqui em Tutoré não tem jornal impresso, mas os jornais, tem jornais televisivos e que tem cronistas também, que vocês veem crônica. Eu não sei se o Leleu lembra, mas o Jornal da Globo tinha o Arnaldo Jabbour, que sempre tinha um comentário sobre alguma coisa no final do jornal. O Jornal da Globo era aquele último lá, depois de meia-noite. E o Arnaldo Jabbour também é um cronista espetacular, tá? Aqui ela funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima de um artigo de opinião, tá? Os cronistas e autores que escrevem as crônicas expressam nesse tipo de texto um tema e sua posição, seu ponto de vista ou seu juízo de valor. É o que eles acham sobre o que eles estão escrevendo, tá bom? Vamos lá, Leleu? Aí, claro, aqui a gente tem as características da crônica argumentativa, né? É um texto, como eu já disse a vocês, publicado em jornal ou revista, por isso ele é conciso, ágil e dinâmico, tá? Curtinho, ágil, inteligível, como a gente diz, gostoso de ler e dinâmico, tá? Eu espero que pelo menos alguns alunos do nono ano gostem de ler, porque quando você gosta de ler, você gosta de escrever também. Ler e escrever, um está perto do outro, tá? Uma prática ajuda a outra. Geralmente um bom leitor é um bom escritor e vice-versa. O bom escritor também é um bom leitor. Texto em primeira pessoa, claro, visão pessoal, eu acho, eu penso, eu quero. E aqui eu começo a mostrar para vocês a diferença do texto argumentativo da dissertação vestibulanda, da dissertação do Enem, para a crônica.
Na dissertação do Enem é sua opinião, mas é em terceira pessoa, é impessoal, não é em primeira pessoa. Se você colocar em primeira pessoa, você vai fugir do script, você vai fugir da estrutura textual da dissertação. E que, convenhamos, não é fácil. Imagine aí você dar uma opinião que é sua, mas em terceira pessoa, de forma impessoal. A crônica quer sua opinião e é em primeira pessoa mesmo, não precisa ser em terceira pessoa. Primeira pessoa, claro, as terminações verbais, né? É necessário inserir um título, claro. O título é sempre importante. Aí, Lele, eu volto a lembrar dos meus alunos que me perguntam assim, lá do pré-vestibular, lá do pré-ENEM, professor, o título é obrigatório? Gente, olha só, obrigatório não é no Enem, lógico, não é? Você vai perder muito ponto se você não colocar. Por que não colocar um título? Qual é o trabalho? Pô, você já escreveu o texto todinho, um texto de 26 a 27 linhas, um texto estruturado com 5 parágrafos, 3 a 4 linhas no primeiro, 3 a 4 linhas no segundo, 7 a 10 linhas nos 2 ou nos 3 parágrafos que vocês fizeram de desenvolvimento. Você já teve esse trabalho todo, você vai se poupar de colocar um título. Agora, claro, alguns detalhes. O título, por exemplo, deve ser frase verbal. Aliás, ou então só frase. Não sei se vocês lembram da diferença de frase para oração. Oração, verbo. Frase, sem verbo. Por exemplo, boa noite, queridos. É uma frase, não é uma oração, porque não tem verbo. Cheguei atrasado, é uma oração, porque tem verbo. E detalhe, a frase, a oração, às vezes você forma essa frase, essa oração, com uma palavra só. Para ser frase não precisa ter mais de uma palavra, basta ter sentido. Cheguei. É uma frase, tem sentido, é uma oração, tem verbo, tá? Então eu acho importante o título. Eu, particularmente, tenho uma mania de colocar o título depois que eu termino o texto. Há quem goste de colocar o título como primeira coisa, mas eu prefiro colocar depois que eu termino, que eu olho, que eu leio o texto, que eu observo, e aí eu decido o nome que eu vou dar para ele. Título é nome, não esqueça disso. E nome é substantivo, tá bom? Então é interessante a gente fazer e colocar esse título, tá bom? Só mais uma coisinha sobre o título. Às vezes você coloca lá, a pandemia no Brasil, o título de uma crônica, e a primeira frase do seu texto é a pandemia no Brasil, aí, meu irmão, me quebra, né? É falta de criatividade, repetição de palavras, enfim, coisas que vocês não devem fazer. Argumentação, deixa eu ver aqui, é necessário inserir um título, sim, a gente já falou. A narração pode ser usada no primeiro parágrafo, claro. Argumentação e persuasão, quer dizer, você vai argumentar, você vai tentar convencer a pessoa de que você está certo. Linguagem coloquial, a linguagem coloquial é a linguagem simples, tá? É a linguagem tradicional, não é a linguagem culta. Outra diferença da dissertação para a crônica. A dissertação é a linguagem culta, é a linguagem científica. A crônica não, é a linguagem simples, coloquial, direta, tá? Textos relativamente curtos, e é importante eu deixar claro para vocês aqui que um texto curto não é necessariamente um texto de 5 linhas, certo? É um texto curto em relação a um artigo de opinião, em relação a uma dissertação. Ele é curto em relação a esses textos, mas deve ter pelo menos 20 linhas, de 10 a 20 linhas pelo menos, tá? Temas cotidianos e polêmicos, ora, mas a crônica é o texto da atualidade. Você tem que falar da crônica, ou o assunto da sua crônica tem que ser algo muito atual, até para ter interesse do leitor. Até para o leitor se interessar, certo? Claro, crítica, humor e ironia estão presentes. Você não pode usar humor numa dissertação. Você não pode usar ironia numa dissertação. Na crônica você pode, tá? Induz a reflexão, claro, leva você a pensar, que isso é ótimo do texto, né? Subjetividade e criatividade. Fusão de estilo jornalístico e literário é aquela coisa, né? O jornalismo ele é mais seco, ele é mais notícia, ele é mais limpo, ele é objetivo, o literário não. Então a crônica consegue juntar a informação
consegue juntar a opinião a um bom humor, a uma ironia, a uma literalidade, tá certo? Aí a gente tem poucos personagens, claro, e aí eu vou explicar para vocês, numa narração, num romance, numa descrição, você tem seus personagens e você vai descrevê-los da melhor maneira possível, descrição física, descrição psicológica. Aqui na crônica, não. Os personagens são poucos, bem poucos ou quase nenhum, e sem descrições, não precisa nem dar nome para personagem na crônica. Tá? O tempo e o espaço são limitados. É assim, no texto, se a gente estivesse junto, seria bem melhor, mas assim, no texto a gente tem, na produção textual, principalmente nos textos narrativos, a gente tem tempo e espaço. O que é o tempo? O tempo é o momento em que se passa a narração, em que se passa o fato, e o espaço é onde se passa o fato. E esse tempo e esse espaço, num texto mais longo, num romance, por exemplo, ele é bem esmiuçado, ele é bem detalhado, para deixar o leitor a par de tudo aquilo que está acontecendo. Mas por quê? Porque é um texto longo. Mas na crônica não, na crônica ele é bem curto, na crônica ele é bem direto, tá? É claro que tem que ter o tempo e o espaço, lógico. Em que tempo se passa isso? Aonde se passa isso? Tem que ter, mas de uma forma resumida. E claro, o caráter contemporâneo, quer dizer, o contemporâneo se refere à atualidade, o caráter do que está acontecendo naquele momento, do assunto que está em voga, tá? Galileu. E aqui, claro, tem a estrutura padrão, tá, gente? E é bom seguir essa estrutura. E mais uma vez eu digo para vocês, é muito importante que nós estivéssemos juntos praticando, mas enfim, não podemos estar juntos, vamos tentar praticar à distância, tá? Mas eu tenho que ter, em qualquer texto dissertativo, em qualquer texto opinativo, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas três partes se dividem em parágrafos. Primeiro parágrafo e um parágrafo para a introdução. Desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos, dependendo do que você esteja escrevendo. E a conclusão, o último parágrafo, que seria o quarto ou o quinto parágrafo. O texto de vocês tem que se estruturar em 4 ou 5 parágrafos. Eu tenho uma aulinha, depois com o tempo eu vou fazer aqui no quadro com o Leleu para vocês, que é uma aula chamada redamática. Eu misturo redação com matemática. Já pensou? Bota um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, liquidificador, redação e matemática. Pense na gororoba. Mas dá para entender. Por que é redamática? Porque nessa aula de redamática, eu estruturo o número de linhas do texto e dos parágrafos. E assim, é claro que num parágrafo eu tenho que ter períodos, porque assim, gente, parágrafo não é só começar com letra maiúscula, depois de 2 dedos da linha, né? O espaço de 2 dedos, que isso nem existe mais, mas um espaço da linha, começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Não, não é só isso. Dentro de um parágrafo tem frases, tem orações e tem períodos que vão dividir esse parágrafo. O texto é dividido em parágrafos, e os parágrafos são divididos em orações, períodos simples, períodos compostos. Eu tenho vírgula, eu tenho pontuação, enfim. É toda uma estrutura, tá? Sendo que, para ser bem claro com vocês, o primeiro parágrafo e o último tem que ter número de linhas parecidos, assim como os parágrafos de desenvolvimento, o segundo, o terceiro e o quarto. Eu não posso fazer minha introdução com 3 linhas e fazer o meu parágrafo de desenvolvimento, um deles, com 3 linhas também. Não dá. Se eu fiz minha introdução com 3 linhas, cada parágrafo de desenvolvimento tem que ter pelo menos 6. Porque, ora bolas, eu citei o assunto em 3 linhas, que é lá na introdução. Eu vou explicar em 3 linhas também? Que explicação é essa, professor? Então, número de linhas do primeiro e do último, número de linhas parecidos. E número de linhas dos parágrafos intermediários do desenvolvimento, também parecidos. Sendo que o desenvolvimento tem que ser, claro, bem maior,
do que a introdução e a conclusão, tá bom? Vamos lá, Leleu. Atente-se ao teor argumentativo. Você deve se posicionar de acordo com a opinião que julga apropriada ao tema. Lembre-se de que deverá sustentá-la com argumentos coerentes e bem elaborados. Gente, é aquela história. Eu defendo uma ideia e digo por que defendo essa ideia. Por que você acha isso, professor? Por isso, por isso, por isso. Professor, por que você acha isso? Ah, porque sim. Ah, minha gente. Eu lembro do programa que ainda hoje meus filhos assistem, do professor, né, que eu esqueci o nome dele agora, mas é um programa que ele diz, porque sim não é resposta, e não é resposta. Nem o porquê sim, nem o porquê não. Então você tem que desenvolver um pensamento e dentro desse pensamento você ter argumentos para segurar, para confirmar, tá? Para convencer, ou pelo menos se não conseguir convencer a pessoa que está lendo seu texto, mas que a pessoa que está lendo seu texto entenda que você não está falando besteira, não está falando bobagem, você está falando embasado em alguma situação concreta, tá bom? Argumento de autoridade, apresenta informação ou opinião de especialista. Isso aí é importantíssimo no texto argumentativo. Importantíssimo você buscar a opinião de quem conhece a história. Eu vou falar de educação, eu vou buscar um especialista em educação para falar, para dar um depoimento. Ah, vou falar sobre Covid, que é o que está mais em voga agora, né? Eu vou procurar um especialista em Covid. Eu vou falar sobre o Oscar. Ah, eu tenho que procurar um especialista para falar sobre o Oscar, tá? Judas o Messias é um ótimo filme, viu? Muito, muito louco. Ganhou o Oscar. E a contra-argumentação, claro, consiste em apresentar argumentos com posicionamentos contrários e discorrer sobre pontos de vista presentes para, por fim, fortalecer o texto do autor. Você pode também fazer a contra-argumentação. Você pode escrever um texto falando que você é contra o que está acontecendo. Você pode fazer um texto falando que você é a favor ou que você é contra, claro, desde que você tenha argumentos para isso. Nada, leu? Estrutura de uma crônica e os modalizadores discursivos. Gente, esses modalizadores, eles são nada mais, nada menos que as classes gramaticais. E eu sempre falo isso em sala de aula, que é muito complicado você tentar separar a gramática de texto. Não existe isso. Ah, foi só texto. Ah, foi só gramática. A gramática e o texto são fundidos, tá? Um depende do outro. E é claro, é importante, alunos do nono ano, é uma pena que a gente só se conhece no nono ano, né? Quem sabe um dia isso possa mudar. Mas assim, quando meu aluno chega no nono ano, quer dizer, meu aluno que foi sexto, sétimo e oitavo, ele tem que conhecer as 10 classes gramaticais. E conhecer as 10 classes gramaticais não significa, menino, que é o substantivo, é a palavra que dá nome aos seres em geral e todas as coisas. Não quero saber disso. Adjetivo é a palavra que dá qualidade ao substantivo. Isso não é mentira, porque o adjetivo dá qualidade, mas ele também desqualifica. Eu posso dizer que o celular é novo e bonito, adjetivos, qualidades, mas posso dizer que ele é velho e feio. Adjetivos que não são qualidade. Então, o adjetivo caracteriza. A característica, o adjetivo não se preocupa se a característica é boa ou ruim. Mas o que eu quero do meu aluno é que ele pegue, são elementos linguísticos que atuam como indicadores. São, verbo. Elementos, substantivo. Linguísticos, adjetivo. Eu quero que dentro do texto ele identifique a função. Que quando a gente fala de morfologia, de classe gramatical, não é classificação, é função. Professor, que porra é essa? Traduz. Gente, função, ela é diferente de classificação. Por quê? Porque uma palavra num contexto, uma frase pode ser substantivo, mas em outra frase ela pode ser adjetivo. O adjetivo em uma oração pode ser um adjetivo, mas na outra pode ser substantivo. A funcionalidade das classes gramaticais varia de acordo com como elas estão inseridas. Uma palavra pode assumir várias classes gramaticais. Tá bom?
as derivações impróprias e regressivas, lá na formação de palavras. Aí eu tenho, só um momento, Eliseu, eu tenho os advérbios. Os advérbios é uma das classes gramaticais invariáveis. O que significa isso, professor? Não tem nem singular, nem plural, nem masculino, nem feminino. Ela é daquela forma mesmo que se escreve e não vai mudar, é invariável, não varia. As palavras que terminam em mente, esse sufixo mente, é um sufixo formador de adjetivo, é um sufixo formador de advérbio, realmente, simplesmente, calmamente. Geralmente são advérbios de modo, tá bom? Eu tenho os modos verbais e os verbos auxiliares, né? Poder, dever, querer, sem usar o gerundismo, pelo amor de Deus, vou estar fazendo, vou estar mandando. Por favor, não use, que é muito errado. Os adjetivos, claro, é necessário, é prioritário, é urgente. E as expressões afirmativas ou negativas. É possível, é certo que, é lógico que. São modalizadores do texto, que é importante que eles estejam presentes. Vamos lá, Leleu. E só para falar de modalizadores, volta só um pouquinho, Leleu. Os modalizadores, eles estão no texto e a gente os escreve de uma forma natural, viu? Não se preocupe quando você estiver escrevendo seu texto, eu tenho que botar aqui um artigo, eu tenho que botar um substantivo, porque depois tem que ser um adjetivo, porque depois tem que ser um verbo. Não pensem assim, vocês vão pirar, tá bom? Escrevam o texto de vocês naturalmente, que aí essas palavras vão assumindo suas funções naturalmente também, tá? Pronto, meu Deus. Aqui é só um desenho, o livro, para você estudar, a setinha, tudo para você se informar, não é? E aí está aqui a estrutura da crônica. Como é uma crônica longa, tá? Só quero ressaltar para vocês algumas coisas. A estrutura dela, Leleu, só contar os parágrafos. 1, 2, pode passar aí. 1, 2, 3, 4, 5, pode passar, Leleu. 6, são 7 parágrafos. Leleu, volta lá, por favor. Observe vocês que o primeiro parágrafo, no interessante onde encontrar a sabedoria, né? Está aqui. E o último parágrafo. O número de linhas é parecido, não é igual, mas é parecido. E aí eu vou ver aqui que você vai organizar seu texto. Volta lá, Leleu, só para eu pegar um parágrafo para eles. Ó, vamos pegar aqui esse segundo parágrafo. Olha a divisão em períodos que ele faz aqui, ó. Tenho minhas dúvidas, ponto. Uma oração, tá? Sabedoria é uma condição que resulta de uma profunda compreensão do mundo e da condição humana, ponto. Aqui é um período composto, tá? Porque tem mais de um verbo. Depois continua, nós não nascemos sábios, vírgula, não nascemos com esta compreensão, ponto e vírgula. Temos de adquiri-la através da vida, vírgula. E isso se faz mediante conhecimento. Aí ele tem aqui uma aspa, aí ele continua, mas também graças ao insight, o conhece-te a ti mesmo. Então, assim, ó, é importante vocês entenderem que vírgula, ponto e vírgula não encerra período, nem frase, nem oração. Por isso que sempre depois de vírgula e de ponto e vírgula são letras minúsculas. O que encerra período são os pontos, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, esses que encerram períodos, tá? E os períodos são exatamente isso, esses. Cada pontuação dentro do parágrafo e dentro do texto. É um texto que fala sobre o modo de ser, né? Quando ele diz aqui, ó, quando se trata de salvar a pele, o melhor mesmo é a astúcia. Inclusive o Moacir está até fazendo, de acordo com o que eu digo, não, fazendo errado, né? Esse é um texto, um título longo, mas quem sou eu para corrigir o texto do Moacir, né? Deus perdoe, tá ótimo, né? Tem verbo, enfim, mas é assim mesmo. E é um texto que fala da sabedoria humana, da inteligência humana e ao mesmo tempo da astúcia. E aí a astúcia, ela é pela semântica, essa palavra, a astúcia é algo quase que desonesto.
Eu não assisto Big Brother, nada contra quem assiste, tá? Gosto é como sonho, cada qual tem o seu. Eu não perco tempo, nunca assisti Big Brother. Mas assim, saber das coisas que passam no Big Brother é impossível a gente não saber, né? Porque de 5 em 5 minutos a televisão está dizendo ali todo tempo o que acontece. E aí eu observo a semântica de uma palavra que eles têm lá, que ele diz, dê uma espiada. Eles não dizem dê uma olhada. Então, se você for ao dicionário, olhar é quase sinônimo de espiar, mas não são sinônimos. Espiar, olhar é ter curiosidade, é ver, e espiar é olhar com malícia, é olhar com maldade. Então, por exemplo, olhar o que você não pode ver, isso é espiar, não é olhar. Então, tem uma diferença muito grande entre espiar e olhar. Vamos lá, leu. Vocês leiam o texto, viu? Leiam o texto, eu não vou lê-lo por conta do tempo, tá? Mas vocês leiam o texto. E aí, por último, queridos, eu tenho aqui uma produção de texto para vocês, aliás, uma proposta de texto, tá? Vocês estão vendo aí o Beck, né? Que é um texto que fala sobre a amizade sincera, e ele fala que as amizades geralmente são 2 textos, na realidade, né? Tem primeiro um texto verbal, que explica sobre o interesse das amizades, e depois um texto misto, verbal e imagético, né? Com imagens e palavras, que é a famosa tirinha, né? E aí, o que é que vocês acham da amizade por interesse? Vocês conhecem alguém que tem amigos por interesse, ou que faz amizades por interesse? Você acha certo? Você acha errado? Olha aqui o cachorrinho aqui, mais o seu dono. Olha o Beck aqui berrando. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Aí alguém diz para ele, mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz por você? Eu não tenho amigos por interesse. E eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Só ele com o sapinho dele e a senhora com o seu cachorro, tá bom? E assim, volto a repetir o que eu falei lá no começo da aula. Esse texto vocês façam em casa e não precisa trazer para a escola, tá? Esse texto vocês vão mostrar-me lá no WhatsApp, lá nas nossas páginas de rede social, para que eu conheça. Um textozinho brincalhão, um textozinho simples sobre amizades por interesse. Um abraço do professor e até logo, tá?